Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos nessa noite um pouco mais fria, mas mesmo assim deliciosa. Um prazer estar com vocês. Só aguardando aqui a Jana entrar para a gente começar nosso tema de hoje. Enquanto isso, vão convidando mais pessoas para estarem presentes com a gente. Hoje nós vamos estar falando sobre impor limites, sobre conseguir dizer não sem se sentir culpado, se sentir bem ao colocar a sua opinião, ao expressar o que é importante para você, definir o seu território. Então fique com a gente. A Jana já deve estar entrando, eu já mandei aqui o convite para ela vir participar. E a gente vai falar sobre esse assunto super, super bacana. Vai ser um prazer estar com vocês. E trazendo já, enquanto ela não entra, pessoal, vou falando aqui, né, sobre os nossos próximos eventos. Então, a gente tem o Virando a Chave no Amor, que é um evento onde a gente trabalha todos os bloqueios relacionados às nossas questões amorosas, que vão desde o nosso transgeracional, que é a nossa ancestralidade, passa ali pelos traumas gestacionais, e também a gente vai entrando nos seus traumas de criança ferida, primeiro grande amor, adolescência, né, e até amores atuais. E principalmente o Bloom, que tá chegando, vai ser em agosto, no Monte Crista. E vai ser eu e a Jana, e vocês todos estão convidadíssimos para estar trazendo essa criança matarela e toda a sua magia. A Jana entrou aqui pra gente começar. Aí. Olá, boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda, Jana. Obrigada pelo convite. Hoje uma noite um pouco menos fria de segunda passada, Dali. Pra você tá melhor hoje. Tá melhor. Isso que importa. A minha casa aqui é meio gelada, gente. Daí tô aqui ó, com blusa. Falei assim, não vou passar frio, não. Tá frio Verdade. E o, por assu... aqui. e o assunto já vai aquecer todos nós, né? Com certeza, né? Com certeza. Até porque, se a gente for olhar essa questão de dizer não, né? Quem que nunca ali teve aquele calor assim que subiu, né? Com vontade de dizer não, ou disse, e daí veio aquela culpa, aquele arrependimento, aquela tensão de, meu Deus, e agora? O outro não vai mais gostar de mim, o outro vai bater de frente comigo, o que vai acontecer? E aí, né, Exato. dá aquele calorão mesmo. É verdade, né? Meu Deus do céu, a gente parece que assim, que esse calor vai andando pelo corpo inteiro, né? Até aquela sensação de formigamento às vezes traz também, né? Uau! É, com certeza. Tipo, hoje, para mim, é um pouco mais fácil essa questão, né, de expressar, de dizer não, mas era super, super difícil para eu conseguir me posicionar. Tanto que, para ser sincera, gente, algumas vezes ainda eu me impressiono assim comigo mesma, quando eu consigo, tipo, automaticamente me posicionar perante algo, assim, de rebater, né, alguma questão, por exemplo, que eu tô sendo num restaurante e daí veio alguma coisa errada. Antes eu não tinha nem coragem de falar que tava a conta errada. Eu acabava pagando, pra vocês terem ideia. E aí eu ficava com aquilo remoendo na minha cabeça, porque eu não tinha falado, não sei o quê. E hoje são coisas super naturais, né? De expressar ali quais são os meus limites, tanto para pessoas do meu dia a dia, né? Da minha vida, família, amigos. E com certeza foi um avanço. Não foi algo que eu vim sendo assim. Antes era super difícil para mim conseguir me impor e falar o que era importante. E exatamente é uma jornada, né? Porque eu percebo na minha vida assim, teve exatamente esse momento que você fala, não nem passava pela minha cabeça, né? Contrapor ou simplesmente dizer assim, olha, isso não está confortável, eu não quero isso, né? Às vezes até alguém me oferecia uma sobremesa, né? Eu fui, sei lá, almoçar na casa de alguém, a pessoa trazia a sobremesa e, gente, eu não gostava daquilo. E eu pensava, e agora? O que eu faço com isso, né? Muitas vezes comi um negócio que eu nem gostava,
Porque eu Nem nem sabe. me imaginava em dizer que não, eu não gosto, muito obrigada. Não passava essa opção na minha cabeça há muitos anos atrás. Pra mim, gente, eu não como desde criança, eu nunca gostei de frango nem porco, né? E aí, imagine, né? Eu ainda trabalhei com suíno, gente, vocês têm noção, né? Que eu ia pro churrasco quando só tinha carne de suíno, né? Aí eu pegava a carne e eu pegava um monte de pão, salada, coisa, e eu sempre tinha algum cachorrinho, né, perdido, e eu, ó, dava, né, pro cachorrinho a carne porque eu não comia. E eu não conseguia, né, falar que eu não comia. E nessa questão assim de ir para casa de amigas, de parentes, e não conseguir também falar, eu não como frango, pelo medo de que eu ia ser julgada, de que as pessoas não iam gostar, iam se sentir mal, e aí eu queria que as pessoas se sentissem bem com a minha companhia, então eu não conseguia falar, né, que aquilo não era o que eu queria, que eu não gostava, que eu não conseguia comer, né? Cheguei uma vez até a vomitar, gente, pra vocês terem noção. Depois eu comi. Só que eu comia aquilo, né, descendo assim, ó, dele a água, coisa. Quando eu cheguei em casa, eu fiquei a noite inteira vomitando, porque eu não consegui Sim, dizer não pra frango. que interessante. E Dali, que relação isso tem com a infância? Ou tem relação com a infância? Olha, não só com a infância, né? Na infância, principalmente, que a gente tem aquela fase, né, do não, 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 né, da criança. Mas eu quero trazer aqui para vocês hoje, gente, que essa questão do não ali começa desde lá da nossa concepção, né, para algumas pessoas. Porque o que que a gente vê? Tem muitas, principalmente né, as nossas gerações, nossas mães são mais velhas, a relação sexual nem sempre era algo prazeroso para a mulher, né? Muitas vezes era tipo assim, o marido que decidia quando que ia ser, a hora que ele queria e ela tinha que se colocar ali disponível para aquilo. E quando você vem de uma relação em que às vezes a mulher ela não estava afim, só que ela não tinha, né? Tipo, se ela não conseguia se impor, não podia dizer não para o marido, traz para você uma memória inconsciente de que dizer não é um perigo para sua vida. É uma doideira. Mas para algumas pessoas pode sim ter esse registro de que dizer não é eu dizer não para a minha vida. Então eu acabo sempre me colocando ali de ser essa pessoa boazinha que sempre diz sim, principalmente para ter relações né, sexuais também. Às vezes eu não tô afim, mas eu acabo não conseguindo devido a esse programa de eu ter vindo de uma relação onde a minha mãe queria dizer não e não disse. Então é como se essa energia, né, de não ter a opção de escolha já viesse na nossa programação, né? Isso. Para algumas pessoas, né, pode ser o programante, pode ser já da concepção, né? E se a gente for daí andando um pouquinho mais, aí a gente pode ter também questões durante a gestação, né, voltadas, por exemplo, de aborto, né, tentativas de aborto, que também podem impactar nessa questão do dizer não. E se a gente for avançando daí para a infância, que é o nosso foco aqui da live de hoje, né, eu colocaria principalmente na fase ali de 1 ano e meio a 3 anos de idade, que é a fase onde a criança, né, tem muita as questões de birra, tem muito de fazer, né, aquele não, não, não. Que nem eu tenho meus sobrinhos pequenos, né, tá bem na fase assim, não, 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 pega o dedo assim e faz. E com a gente, né, se a gente for olhar, quantas vezes nós queríamos dizer não e nós éramos repreendidos por esse não. E ai, que feio, não acredito que você disse não para sua tia. Que você vai lá agora e vai dizer sim para ela. Né? Essa imposição. Então, ali, tipo assim, se eu digo não a um confronto, então, para evitar confrontos, eu sempre digo sim. Uau! E o impacto que isso traz, né? E quanto a gente tem que trabalhar para mudar, né, essa programação. E como a gente estava falando antes, né? Às vezes é simplesmente dizer não para uma sobremesa que a gente em algum momento não consegue fazer, né? Muito grande o impacto disso na vida, né?
Até porque quando a gente quer mudar alguma coisa, nós precisamos, né, começar com essas pequenas coisas, essas coisas que a gente considera assim, ai, besta, mas o que que tem a ver? Não tem nada a ver. Só que se eu consigo me posicionar frente a uma sobremesa que eu não gosto e falar, explicar para a pessoa, olha, tá tudo bem, não tem problema nenhum, tá? É só porque realmente, né, isso daqui não me faz bem e tal. E eu consigo me posicionar ali, eu vou conseguir progredir para me posicionar perante coisas maiores. Mas se eu não consigo dizer não nem para uma sobremesa, né, que nem eu ali não conseguia, me fazia realmente mal o frango, não conseguia dizer nem não para aquilo que me fazia mal ali fisicamente na hora, né, já me fazia mal. Como que eu vou conseguir me posicionar com algo maior? Como que eu vou conseguir me posicionar em um relacionamento, entende? Com uma pessoa que eu não quero magoar, que eu quero que está ali, esteja ali junto comigo. Como que eu vou dizer não para um cliente? Entende? Eu não consigo. E tem diferença da origem, né, desse padrão para o como eu posso iniciar esse processo de mudança? Olha, aqui, né, se a gente for pegar, eu começaria pela criança, né? Por causa que mesmo se a tua origem oficial for que nem eu trouxe da concepção, a gente precisa começar pela criança para ir tirando essas camadas. Então, eu posso até começar antes, né, de situações atuais aqui da minha vida, começar fazendo, né, uma lista ali de coisas, onde que isso ainda eu estou remoendo ainda, né? Porque quando tu não consegue dizer não, daí depois você fica remoendo, você fica tendo as conversas mentais ali, né? Tipo, nossa, eu poderia ter me posicionado diferente, né? Nossa, eu deveria ter feito aquilo, porque você fica numa autotraição com você mesmo. Então você fica frustrado com você mesmo, para não dizer não para o outro, você diz para você mesmo. E aí o ideal é que você comece a olhar em que situações, se tem um padrão de situação, porque tem pessoas que não conseguem dizer não no trabalho, mas para parceiros amorosos, para familiares conseguem, né? Então você tem que olhar onde que eu não consigo dizer não? É de uma maneira geral ou tem um lugar onde eu não consigo? Para daí a gente conseguir começar a puxar da onde que vem esse bloqueio, né? Qual que é a razão que está por trás? Porque sempre há um perigo, né? Para o nosso cérebro sempre há um perigo. Quando eu não consigo fazer algo, é porque tem um perigo ali na minha sobrevivência. Né? E os efeitos, né, da gente ficar remoendo isso, né? Ou seja, eu devia ter dito não, mas eu não consegui, olha só. Muitas vezes a gente fica se criticando e isso traz um efeito negativo duplo, certo? Sem dúvidas, né? Até porque você fica com aquilo ali remoendo, se a gente for olhar, né? Se eu tô remoendo, tô ali ruminando, a gente não é ruminante, mas eu tô ruminando uma informação. Então, se eu não sou um ruminante, eu tô ruminando algo, por mais que não seja um alimento, é uma informação, isso vai causar um dano no meu estômago, entende? Isso vai com o tempo, porque eu estou ali, eu não consigo digerir essa informação. Então, o meu corpo ele vai liberando ácido gástrico. E aí eu tenho o quê? Uma gastrite. Né? Começo lá a desenvolver uma gastrite. A questão de posicionamento de território impacta muito, por exemplo, com hemorroidas. Né? Da pessoa não conseguir ali problemas no ânus, no reto, dessa questão de não conseguir me posicionar. Tem pessoas que vão ter muito problema de tireoide, né? De laringite, faringite, porque não está conseguindo também expressar, né? Colocar esse limite, dizer, falar. Tem outras pessoas que podem ter problema de bruxismo, tensão de ATM, porque eu não falo, então eu travo para não falar. E aí a gente vai, né, somatizando em diversas áreas do meu corpo de acordo com a percepção em que eu vivencio esse não dado, né? E mesmo a gente iniciando por esses nãos menores, isso já vai causando um efeito positivo nesses sintomas também? Com certeza. Ele vai amenizando, porque o que vai mudar de fato ali o teu sintoma? É você permanecer em um novo posicionamento. Então, você começar essa busca do que originou para mim esse sintoma, e aí eu começar a praticar
por essas pequenas coisas, como a gente trouxe aqui da sobremesa, para que eu possa ir escalando isso, né, para questões maiores. E aí eu vou fortalecendo o meu novo posicionamento. Se eu fortaleço um novo posicionamento, eu não entro mais em conflito, né? Porque eu consegui mudar aquilo em mim. Eu consigo agora me posicionar de uma maneira diferente. Então, não tem mais razão de eu ter o sintoma. Porque qual que era o sintoma? Ah, ele está liberando ali mais ácido gástrico para conseguir digerir uma situação que eu estou ruminando. Mas se eu elimino as situações que eu fico ruminando na minha vida, consigo perdoar, deixar o passado no passado e não trazer mais situações similares, né, aqui no meu dia a dia, não tem mais razão de ficar liberando. Aí eu vou entrar numa fase de cura, vou entrar numa fase de resolução. Uau! E é interessante, né? Compartilhando um pouco, né, dessa minha trajetória, porque eu tive, como eu comentei, né? Nem passava pela minha cabeça eu dizer não gosto de comer tal coisa, né? E foi até sair aqueles nãos, mas é com aquele não com uma raiva toda acumulada, que às vezes não era nem especificamente da situação, muito menos da pessoa envolvida, né? Que às vezes vai sair uns não atravessado, né? Sim. É porque quando a gente não consegue se posicionar no nosso dia a dia com aquilo que está acontecendo, o que vai acontecer, né? Eu quero ser super bonzinho aqui, boazinha, e aí eu não me posiciono com aquilo que está me incomodando, não me estresso, né? Não digo o meu não quero ficar aqui, não quero sair hoje, não quero fazer tal coisa, e eu vou cedendo. Vai ocorrendo ali um desalinhamento na minha balança, né? De relacionamento. E aí o que acontece? Um dia é uma coisa super pequena e eu explodo, né? Porque é a gotinha, entende? Não é a situação em si, mas é a gota que faltava para eu explodir. E aí eu explodo ali com aquela pessoa. Às vezes eu vou explodir o quê? Com um cara que me fechou na rua, que daí invadiu o meu território. Mas a questão não é com o cara que invadiu ali. A questão é todo aquele acumulado de outras situações que eu não expressei e que agora eu vou usar para expressar nesse cara. E eu muitas vezes vai ser aonde? Vai ser com a esposa, com o marido, com o filho, com a mãe. Porque são pessoas próximas que você sabe que vão te perdoar. E aí você explode justamente com essas pessoas. E é onde causa mais dor ainda, né? Justamente por serem pessoas do nosso ciclo íntimo que a gente ama, né? Vai ter o perdão, mas tem todo um estresse que acaba acontecendo, as mágoas, né? Então, se eu não conseguir expressar isso na intensidade, no momento correto, é como se a gente fosse movimentando ondas, né? E reverberando com outras pessoas essas coisas mal resolvidas, né? Com certeza. E aqui ocorre essa perpetuação de um ciclo, né? Porque se foi ali de uma questão da tua criança, que, por exemplo, você queria muito um brinquedo, e aí você acabou sendo humilhado, apanhou, alguma coisa assim da sua mãe, porque ela estava num dia, né, muito estressada, e ela brigou contigo lá na loja, e você ficou com muita vergonha. E a partir daquele dia, né, tu começou a se posicionar de uma maneira diferente. Quando o teu filho, porque ele vai trazer essa repetição para ti, para você conseguir trabalhar aquela situação, quando o teu filho faz aquela situação nos teus dias atuais, você revive aquela carga lá de trás, se você já não tem isso bem resolvido para você. E aí o que acontece? Você causa esse trauma no teu filho e ele vai perpetuando a situação, né? Então aqui a gente tem essa... seria uma transmissão de informação, né, do transgeracional. Uhum. Eu transmito esse trauma. Eu repito o que aconteceu comigo com o meu filho. Mais que eu tenha jurado que eu não ia fazer a mesma coisa. Mas não basta você jurar, porque é uma carga emocional que passa, ela não age no teu consciente. Quando você vê, já foi, nossa, eu não queria ter falado isso, mas quando vi, já saiu. E isso é muito inconsciente, né? É como se essa programação, ela tem esse formato de funcionamento e não se dá conta, né? Porque isso não é proposital, vou causar isso, né?
Não, é porque a gente tem, né, uma parte consciente e uma parte inconsciente. Então, que nem aqui no nosso, a nossa parte do sistema límbico, né, é onde a gente vai trazer para o pensamento, vai racionalizar. Ah, é isso, né, vou fazer assim, assado. Só que quando a gente tem essa carga emocional atrelada a uma situação muito forte, a gente entra num um programa arcaico ali de sobrevivência que vai ativar, né? Então, qual que é esse programinha que eu tenho, arcaico? E eu não penso, é a mesma coisa que nem ali. No início, para dirigir, você vai estar ali pensando, né? Os movimentos que você vai fazer. Depois de um tempo, aquilo se torna automático, né? No dia a dia, que se tornou automático ali para cozinhar. Você não pensa muito mais, né? O que você está fazendo. E a mesma coisa acontece com essas nossas reações frente a uma situação. A primeira vez que eu vivo, a segunda, talvez eu pense mais ou menos ali como me posicionar. Depois que instalou esse programa bem instaladinho, eu só reajo. Então eu não ajo, eu reajo de acordo com a carga emocional que eu tenho aprisionada frente a esse mesmo tipo de situação. Então não importa se a situação está acontecendo comigo ou eu estou em papéis invertidos. Eu já conheço essa história. Então eu reajo de acordo com o roteiro que eu tenho instalado aqui no meu cérebro. Uau. E é isso, né? A gente só vai repetindo, 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 né? E entendemos então da onde, né, ou as possíveis origens, né, dessa dificuldade de dar os limites, de dizer o não. A partir desse momento, né, a gente fazendo esse exercício com as pequenas coisas, qual o próximo passo, né? O que mais a gente vai poder fazer para tentar mudar essa programação? Olha, a busca de autoconhecimento é sempre em primeiro lugar. Então, de se trabalhar, sempre olhando aqui o que está por trás, né, dessa minha impossibilidade de dizer não, de me posicionar frente a algo, né? Aqui, só um adendo que eu lembrei agora, um sintoma que é super comum, principalmente em mulheres, né? Que não conseguem também dizer não, além ali de tireoide, né? Problemas da garganta, é a infecção urinária, né? Porque está super atrelada à minha marcação de território. Então, eu não consigo dizer não, eu não estou conseguindo me posicionar, e eu acabo daí tendo essa infecção para o meu corpo tentando se posicionar, né? Tentando ali marcar meu território, que nem os animais fazem, né? Que o xixi acaba sendo um tipo, né, de marcação de território. E a criança, às vezes, ela pode começar a ter ali enurese noturna, né? Que é fazer xixi na cama, famoso xixi na cama, também porque ela não está conseguindo se posicionar. E aí, às vezes, um dia ela conseguiu, ela faz lá um xixizão de madrugada, né? Como uma forma de liberação, porque ela voltou para essa fase em que ela estava vivendo um conflito de não poder se posicionar. E pode ser até, tipo, chegou um novo irmão na casa, né? E aí eu não tô sabendo lidar com isso. Não fui perguntada se eu queria um irmão, né? E aí a criança pode começar a ter esses sintomas, né? Então, aqui agora voltando para essa parte de como trabalhar, né? Como conseguir dizer não. Tem que olhar para essa carga, né, emocional, então começar ali a identificar, como a gente trouxe antes, identificar da onde que isso vem, em que situações isso ocorre, é só em uma área da minha vida que eu não consigo me posicionar, são em todas, né? Como que eu reajo, qual que é o sentimento que eu tenho, né? Quando isso acontece. Eu me sinto triste, eu me sinto frustrado, eu tenho raiva, porque todas essas sensações que isso me traz, né? Às vezes ali a parte do meu corpo, porque que nem eu trouxe aqui, se é então ali do sistema urinário, se é da hemorroide, se é da garganta, isso tudo vai trazer um entendimento de como você está percebendo a situação que você está vivendo, né? Como que você vive essa situação. E a partir disso a gente consegue chegar no que programou isso, né? O que programou essa tua forma de agir. O que programou a tua incapacidade de dizer não? Às vezes pode ser também uma herança cultural, né? Por exemplo, para as mulheres, não podem, as mulheres da família não podem dizer não para os homens, né? Tem que se posicionar sempre baixando a cabeça. E aí, às vezes, a mulher continua ele de não poder dizer não, ou então o cara, para tentar compensar dos ancestrais, ele é que não consegue dizer não, né? Uhum. E a gente acaba tendo, além desses reflexos das doenças que você está trazendo, muitas vezes o nosso corpo ele vai ficando rígido, né? Que a gente vai contendo todas essas emoções. Uhum.
e o movimentar o corpo, né? Externar as nossas emoções, independente de qual seja ela, porque muitas vezes a gente não quer se conectar com a situação porque a gente não quer sentir aquela emoção, né? Se é tristeza, é bem desconfortável a gente sentir a tristeza, chorar aquela tristeza, ou sentir uma dor da tristeza também. Mas isso é necessário para que a gente consiga atravessar, né, esse portal, vamos dizer assim, do oculto, né? Porque enquanto essa percepção ela não está clara, a gente não consegue ter esse entendimento de como que eu atravesso esse padrão, né? Com certeza. A emoção, quando a gente consegue liberar ela, né, a gente se liberta. A gente não está liberando a emoção. A gente está liberando a nós mesmos de ficarmos aprisionados àquela emoção. Aquela emoção que a gente tanto teme e a gente fala que não quer sentir, é o que a gente sente diariamente. E a gente busca distrações, né? Às vezes eu desenvolvo vícios, mas no final da noite, em algum momento, aquilo bate, né? E aí eu tenho que lidar. E se eu fugir, uma hora vai bater como uma doença, né? Ou uma situação, um acidente, alguma coisa, né, mais grave ali que vai me fazer sentir aquilo que eu não quero, né? Me fazer olhar para aquilo que eu não quero. E a rigidez, né, no corpo, sem dúvidas, né, vão se formando essas couraças, né? Então, eu vou ficando atrofiado, né? A gente tem que as pessoas, né, que muitas vezes, por exemplo, vão cometer um suicídio, é uma pessoa super vaidosa, né? Porque ela não consegue se expressar por causa que ela tem um medo de ser afetada. E então ela sempre está no orgulho. E eu falo isso com propriedade, né? Porque eu já fui uma pessoa com depressão nesse nível e havia muita vergonha de me expressar, né? Do que os outros iam falar se eu me expressasse aquilo que eu realmente sentia e o que eu queria, expressasse as minhas vontades, se eu me impusesse, né, o que era importante para mim. Então, era muito pela busca da aprovação dos outros, mas também pela vergonha do que os outros iam pensar se eu trouxesse o que era importante para mim. Então, esse orgulho, né? E quando a gente não diz não, no fundo tem muito disso. Do medo do que o outro vai falar se eu disser não. Se eu tô conhecendo, né, um cara e eu tô ali apaixonada, mas ele fala ou faz alguma coisa ou me coloca ali numa situação que eu não gosto. Às vezes eu vou falar, né, sim, mas querendo dizer não para uma situação, querendo me posicionar frente a uma situação, eu não me posiciono, porque eu tenho medo de perder aquele cara, porque eu tenho medo que ele vai achar que eu sou chata. Às vezes eu não vou me posicionar com amigos, porque eu tenho medo que eles achem que eu seja chata, que eu seja careta. Entende? Então a gente vai deixando o nosso não entalado para conseguir pertencer, para tentar aprender. E daí depois o cara te dá um pé na bunda, alguma coisa assim, e daí você fala assim, nossa, não acredito, eu abri mão da minha verdade, não me posicionei, e mesmo assim não adiantou. E aí vem aquela carga da autocrítica novamente, né? Exatamente. Por quê? Porque eu me autotraí. Quando você não diz não para o outro querendo, né, dizer esse não, é uma autotraição. Exato. E isso também, né, da gente ir movimentando essas couraças, né, é algo que a gente vai ter momentos lá no Bloom onde a gente vai poder movimentar esse corpo, expressar, né, essas emoções, se conectar com isso. E também poder ter outras práticas que vão atravessando essas dores, né, porque é o que você trouxe, é um gatilho que me leva a uma dor lá da minha infância ou lá de um padrão que existe, né? Que muitas vezes, naquele momento, ela nem é verdadeira. Mas a gente já tem esse caminho formado, né? Com certeza, né? Porque o Bloom, gente, ele está sendo, né,
montado aqui para que vocês consigam resgatar a essência da criança. Se a gente for olhar uma criança que está na sua essência, entende? Uma criança que está na sua essência, não uma criança que está ali na síndrome de inexistência, síndrome adjacente, etc. Uma criança que está na sua essência, ela se posiciona para aquilo que ela quer. Ela vai lá e pega, você fala assim, não coloca o dedo na tomada. Ela vai lá e coloca, entende? Porque ela não tem noção, né, do perigo, mas ela está indo atrás daquilo que ela quer. Se você vem ali e toca, não, 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 vou pegar. Não, 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 não quero. Não é uma criança que ela está aprendendo a se posicionar por ela. E através dos trabalhos que a gente vai fazer no Bloom, você vai ter a oportunidade de estar acessando essa sua criança. E depois levando isso para a tua vida, né? Se você tem filhos, tem sobrinhos, pretende ter um dia, né? Isso vai te auxiliar também a ajudar na criação deles e não cometer os mesmos danos que foram cometidos contigo, né? Devido a essa transmissão de traumas. E também poder acessar essa leveza, né? Essa inocência, esse lúdico, essa brincadeira, que no dia a dia, provavelmente, esses momentos são escassos, né? Nós temos tantas obrigações que a gente esquece, né, dessa brincadeira, de ter uma leveza. Então, inclusive, momentos especificamente para isso, né, a gente também está preparando para essa expressão, né, se conectar novamente com essa essência, né, essa leveza. Sem dúvidas. Que a ideia, né, do Bloom é justamente isso. Você conseguir resgatar essa espontaneidade, esse não ter vergonha de ser feliz. Na semana passada, pessoal, eu fiz uns trabalhos em grupo, né, de cura. E quando a gente estava trabalhando com o grupo, eu vou falar para vocês que o que mais vinha, né, na minha cabeça, em todas ali, era essa vergonha de ser feliz. De todas as situações, havia essa vergonha em ser feliz. Então, eu me prendia sempre nessas emoções negativas que me aprisionam, né? Nas situações do ego, entende? O ego sempre muito forte, nos 3 casos, né? O ego muito forte, se posicionando para que eu não vá na felicidade porque eu tenho vergonha de ser feliz. E como que eu expresso essa vergonha de ser feliz? Quando eu não falo aquilo que eu quero falar, quando eu não danço, né? Ele não faço aquilo que eu quero fazer, porque eu tenho vergonha do que os outros vão falar, porque eu tenho medo do que os outros vão falar, que eu tenho medo do confronto. Isso, na verdade, é a tua vergonha de ser feliz, de ser espontâneo, de ser divertido, de ser a tua criança sapeca brincando. E aí você vai ficando triste, vai ficando ali amuado, vai ficando rancoroso, porque você tem raiva de quem faz isso, e aí você se torna aquela pessoa que é julgadora, você se torna aquela pessoa que condena os outros, invejosa, porque na verdade você queria estar fazendo o mesmo, mas você não tem coragem, porque você está no medo, você está na dor da criança. Exatamente. E esse momento, né? Como ele é importante, porque senão essa rigidez que a gente já tem no corpo, a gente só vai aumentando isso, né? Vai aumentando a massa, né? Porque imagina que você é uma cebolinha e aí cada situação que você vai vivendo, você vai colocando mais camadas, né, nessa cebola. E isso a gente pode, se vocês pesquisarem ali na internet sobre o relé de Hammer, né? Os relés do Dr. Hammer, você vai ver as tomografias em que as pessoas elas têm os anéis. E tem algumas que são minúsculos e tem outros que são gigantescos. O que é essa marca, né, de anéis gigantescos no cérebro? É justamente essas situações que vão sendo vividas, e daí vai sendo vivida uma nova situação, e eu não resolvo, eu vivo outra situação, que eu não resolvo, eu vivo outra, e outra, e outra, e outra, e vai criando essas camadas. Entende? E aí a pessoa, nossa, eu fiquei com uma doença, né, grave, não sei como surgiu, não sei de onde veio. E o corpo é o que mais nos dá os alertas, né? Porque ele constantemente está conversando com a gente, nós que não damos ouvidos, né? E às vezes em coisas bem pequenas, uma dor de cabeça constante, aquelas bobagens que a gente acha, né?
mas vai tomando lá o analgésico e vai passando por cima disso. Por quê? Porque eu tenho que dar conta, né? Das minhas obrigações do dia, porque a gente vem muito com esta carga, eu tenho que fazer, eu tenho que dar conta, eu tenho. E não tem esse espaço de o que eu estou sentindo, né? Ou que é uma pergunta até talvez mais difícil de responder, o que eu quero? Sim, e é bacana tu trazer isso do dar conta, que eu até tinha anotado aqui e acabei não falando, que a gente tem, por exemplo, a criança que tem que se tornar adulto muito cedo, né? E às vezes ali, ela tem, sei lá, 5 aninhos e surgiu um irmão, e aí ela tem que estar meio de olho já naquele irmão, e às vezes, não quero perturbar, às vezes até menor, mas não quero perturbar minha mãe por alguma situação, e eu abro mão do meu sentir, do expressar as minhas emoções, para ser uma pequena adulta, né? Um pequeno adulto que está ali ajudando a mãe, para ser aquela que ajuda a mãe, que veio proteger. Às vezes a criança nela quer proteger o pai e a mãe. Então ela abre mão das suas próprias emoções, inclusive da sua capacidade de dizer não. É, e essa carga começa com a gente tão pequeno, né? Então, imagina qual a sua idade, né? E quanto isso foi reproduzido e reproduzido, né? Então, o Bloom é um momento, é um presente, né? Presente para poder se conectar com o diferente, algo que a gente não se permite no dia a dia, né? O Bloom é esse florescer. Então, vamos nos colocar, né, para que a gente possa florescer a nossa alma. Como eu coloquei nos stories hoje, as doenças, né, os sintomas, eles começam na alma, né? E a cura, ela também, ela vem a partir da alma. E o corpo, ele é só esse meio para mostrar que tem algo errado quando a gente não ouve as nossas emoções, quando a gente não percebe a nossa energia, né? Não percebe essas baixas, então manifesta no corpo até que a gente consiga olhar, né, para o que está acontecendo. Quando a gente não olha, daí vem o game over, né? Ai, morreu, vai começar todo o jogo de novo, porque na verdade é um game over na máquina, né? Então a gente precisa entender que toda cura vai ser pela consciência em conexão com a nossa alma, com o que é real para a nossa alma, o que é importante para a nossa alma, né? Esse resgate. E o Bloom, ele visa esse florescer na nossa criança interior, que foi perdida no meio de tantas dores e tantas confusões, né? Que a gente vai se enfiando ao longo da vida. Essa criança se perdeu, então você vai lá para resgatar ela, mas não a criança ferida, e sim a criança maravilha. Porque dentro da criança ferida existe essa criança maravilha. E é com ela que tu quer se conectar. E realmente viver uma vida plena, com êxtase, né? Com prazer, sem culpa, sem medo, né? Que é o que você traz, né? Quando a criança realmente, ela tá plena, ela não tem medo, né? Ela vai lá e quer experimentar. Como que é botar o dedo na tomada? Porque aquilo é uma descoberta, né? E ela quer fazer tudo naquele dia, porque o dia seguinte não existe para ela, né? Tipo, vamos fazer isso amanhã. Não, eu quero fazer hoje, né? Pela intensidade, pela plenitude, porque ela tá no agora. E a gente tem tanta dificuldade de estar neste momento do agora, né? E não tem vergonha também, né, Jana, do aprender, do errar, né? Tipo assim, errei, caí, dou risada, levanta e vou lá atrás de fazer de novo e eu vou dar risada que eu caí, eu vou dar risada que eu errei, vou ficar, o que aconteceu? E continua, né? Porque aquilo ali já passou, não tem importância. Não em que momento, né, que a gente perdeu isso. Tá na hora de voltar ali e resgatar essa espontaneidade, essa capacidade de se divertir, que nem uma criança, né? De tornar a vida divertida. Exatamente. E se dá esse presente, né? Porque nós sempre estamos preocupados com os outros, né? Ou em dar conta. Então, realmente dá um presente que possa acessar essa profundidade, chegar lá numa essência mesmo, de perceber quais são os meus desafios, onde eu quero chegar, o que eu quero movimentar primeiro, né? E dando esses passos, né? Hoje
eu às vezes me surpreendo porque eu me pego dando esses limites de uma forma natural. Então, é uma situação que está oposta, né? A de anos atrás. Então, é muito interessante, né? Me pegar encantada, porque, nossa, essa era uma situação que era tão difícil para mim, mas agora eu consegui, né? Dizer o não ou simplesmente expressar o que eu queria, né? Com uma naturalidade, sem ter essa carga toda reprimida como tinha antes, né? Então, ter esses momentos faz com que eu vá trabalhando mais ainda para que eles sejam repetidos, né? Para que eu me encante sempre. Nossa, consegui expressar o que eu queria, né? É a recuperação de um poder, né? O teu poder de autoexpressão. E aí, no lugar daquela frustração, daquela tristeza, porque eu me traí, eu sinto orgulho, né, de mim, eu vou me sentindo mais feliz, eu vou me empoderando cada vez mais para poder dizer, me posicionar e dizer não em situações cada vez maiores, né, que eram mais desafiadoras, né, independente da situação que for, eu consigo me manter verdadeiro comigo, porque a tua capacidade de dizer não é a tua capacidade de ser verdadeiro consigo mesmo, com aquilo que você deseja para você, com aquilo que você sabe que é melhor para você, e não a busca pela aprovação do outro, né? Que aqui, Sim. quando a gente não consegue dizer não, é porque a gente está buscando a aprovação do outro, né? Então está relacionado com a tua autoestima, né? Também. Uma pessoa que ela é autoconfiante, ela consegue dizer muito mais não do que uma pessoa que tem baixa autoestima e está ali buscando esse olhar, né, do outro, que o outro goste de mim. E a natureza do espaço lá do Monte Crista também é outro convite, né, esplendoroso para que a gente observe a natureza, para que a gente perceba o que está acontecendo, se conecte com um outro tempo, né? É o tempo da natureza, não aquele tempo das obrigações que a gente normalmente tem, né? E tudo isso é um cenário à parte, né, Dali? Claro, e ter que se conectar com a natureza, gente, é você ter uma abertura para tua alma, né? Porque a gente fica num frenesi da correria do dia a dia, andando para lá e para cá, e a gente não tem tempo para observar a vida. Agora a gente está chegando, né, no solstício de inverno, na quarta-feira, né? Então, eu tô pensando aqui se eu faço uma meditação aqui com vocês no Insta, uma live, alguma coisa assim, para a gente ter um tempinho para olhar para esses momentos de transição na nossa vida, né? Que a gente passa tudo tão batido, tão corrido, e aí a gente fala, ah, porque eu quero viver tal coisa, só que daí a gente vive, a gente já tá pensando na próxima, e aí a gente já tá na outra, e a gente não para. E o Bloom é essa oportunidade de dar uma paradinha para eu refletir questões lá de trás, mas com certeza você também vai ter tempo para essa pausa. Sabe, o mundo precisa de pausa, eu preciso de uma pausa, nesse cultuar quem eu sou, a grande mãe, e olhar para minha alma. Acho que o principal é isso, reconexão com a tua alma. Exatamente. Então é uma grande oportunidade. A comida do local também é orgânica, feita assim de uma forma bem natural, né? As meninas que Delicioso. deliciosa. Então a gente também é outro capítulo, né? Porque é isso, é sair daquela coisa mais condimentada, né? Mais processada para ir para uma coisa caseira, né? Onde tem todo um amor ali também nessa preparação, né? Então nos leva também para um estado físico, né? Da gente fazer até uma certa limpeza, tirando algumas coisas, né? Pelo menos nesses 3 dias, e abrindo mais uma porta, né? Para essa conexão. Com certeza, com certeza. Vai ser um prazer ter todos vocês com a gente, né? A Jane tá aí super animada para vivenciar e, sem dúvida, o ambiente vai fazer toda a diferença para os seus processos de cura. Vai ter a oportunidade de olhar para muita coisa, mas não de uma maneira pesada, de uma maneira muito leve, harmoniosa, divertida, de acordo com a tua capacidade até onde você consegue ir. Lá é um processo em grupo, mas o que se vive é individual, cada um tem as suas temáticas, tem as suas dores, né? Não tem uma pessoa tá trabalhando uma coisa,
pode, né, serem similares, muitas vezes, as histórias, né? Geralmente alinha ali a história do grupo, mas não deixa de ser um processo individual. Cada um, né, tem as suas questões a serem trabalhadas. E a você que busca, né, essa verdade consigo mesmo, parar de se trair, parar de ficar ali roxo por querer se Segurando. posicionar e não conseguir, vai participar do Bloom. E através dessa brincadeira você vai conseguir recuperar muito do teu poder de autoexpressão, de posicionamento, de limites, daquilo que você quer para você e para sua vida. E você que nunca pensou nessa busca, fica o convite, né, para iniciar. Com Então, vem com certeza. a gente lá no Bloom, essa conexão com o grupo, com a natureza, com uma alimentação, esse presente para você mesmo. Vai ter tempo de integração, tempo para aproveitar o local. Então, é essa leveza, né? Essa alegria, esse amor que vai estar ancorando todo esse trabalho, né? Então, o convite fica aí para todos vocês. Gente, nós vamos encerrando aqui a nossa live de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo, compartilhem com os seus amigos. A minha gratidão a Jana estar aqui comigo e compartilhando. A gratidão a todos que estiveram aqui, que passaram com a gente nessa noite. Levem esses ensinamentos e apliquem no seu dia a dia. Tentem com coisinhas super pequenas, nem que seja ali aquele panfletinho que querem te entregar e você vai jogar na lixeira seguinte, experimenta nisso. Falar, não, não quero. Não tem interesse. Não pensa, ai, coitado, vai se sentir ofendido. Não pensa. Apenas treine a sua capacidade de dizer não para o outro e sim para você mesmo. E fica o desafio para terça-feira. Sem dúvida. Dali, obrigada pelo convite. Agradeço aí vocês também terem participado. Um grande beijo e a gente espera vocês lá. Com certeza. Boa noite e tchau, tchau.